Olá, tudo bem? Chegando aí mais um episódio do Catedral Cast, que sempre nos abençoa demais nesse bate-papo, nessa mesa. Eu quero acolher você que está conosco aqui, nos acompanha e também está chegando agora, né, para esse ambiente. Então, sejam muito bem-vindos a mais um tempo aqui de conversa com a nossa Alessandra. Hein, Alê? Tudo bem, Alê? Graças a Deus. Comigo tá tudo bem, contigo. Como é que você tem passado? Tenho passado maravilhosamente bem. Você sempre tá bem, né? Mas também quando eu não tô, eu faço ficar. Não tem jeito, né, Alê? Tem jeito, a gente tem faz que ficar. seguir, né? A gente vai seguindo bem. Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. As crianças estão bem? Tudo bem. Criança tudo sempre jóia. no plural, né? Sempre. É porque não dá para colocar um S por criança, né? E sempre fazendo coisas no plural também. É sempre no plural, muito legal. Quando eles crescem, eles continuam fazendo também. Né? Continua. Fica um pouco mais complexo. Um pouquinho só, mas a gente continua conseguindo administrar. Glória a Deus. Então, pessoal, é sempre muito especial quando a gente tá numa conversa e surge, né, uma linha de tema, uma linha de discussão. E nós estávamos no bate-papo anterior conversando sobre constância. Lembra disso? Lembro. Constância. E no meio de uma fala, de uma conversa, surge o tema de hoje, né, que é prioridade. Né? Quais são as suas prioridades? Né? Então, nós vamos debater um pouco aqui, conversar um pouco sobre esse tema, mas antes de começar essa conversa, eu quero te convidar a compartilhar isso com alguém, né, a curtir aqui os nossos vídeos, comentar, porque isso nos ajuda no engajamento, isso também nos ajuda na interação com você, tá bom? Quem sabe você pode compartilhar nas suas redes sociais também, e ali marca a gente, interage com a gente também reposta lá, tá? Mas prioridades, Ali. Primeiro, vamos recapitular aí de onde que surgiu esse tema na conversa anterior, né, que nós estávamos falando sobre constância. Uhum. Se você não acompanhou essa conversa ainda, né, volta aqui no canal, que ela está aqui. Mas de onde que surgiu esse tema? A gente estava até batendo um papo aqui antes, da constância para a prioridade. E por que isso é prioridade? Por que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? Então, a gente estava falando da correria, né, dos dias atuais, que faz com que muitas pessoas cheguem a pensar que tem algum tipo de déficit de atenção. E, na verdade, ela está sendo hiperestimulada por conta da sociedade moderna. E nesse excesso de estímulos, parece que tudo é importante. Tudo é importante. Então, eu preciso dar conta de tudo e fazer tudo e agir com tudo. E boa parte das pessoas acaba tendo uma dificuldade muito grande de entender o que é prioridade. Então, ela se atrapalha, ela se desorganiza, ela se angustia, porque ela não sabe como estabelecer prioridades. A gente estava falando sobre isso. O que compromete, de certa forma, a constância. Claro, porque aí você acaba migrando, né, de uma ação a outra, de um comportamento ao outro, e aí a constância foi pro beleléu. Então, podemos começar definindo um pouco sobre o que seria essa prioridade, por que é importante estabelecer prioridades, né? Por que isso é tão importante nos dias de hoje? Eu acho que você já deu uma pincelada aí. Nós estamos num meio de muito estímulo, né, de muita informação. Então, nós começamos aqui, aí no meio do caminho a gente recebe um outro estímulo, uma outra, que rouba a nossa atenção, que rouba o nosso foco. Então, a gente sai disso, vai para cá, deixa isso aqui de lado e vem para cá. Daqui a pouco vem outro e assim por diante, né? Mas dá aí para nós um quadro geral da importância de estabelecer prioridades, o que seria isso e por que isso é tão importante para nós. Eu acredito que a relevância da prioridade, para a gente conseguir entender e de repente viver melhor, é que prioridade é tudo aquilo que não pode esperar. É tudo aquilo que tem uma certa urgência. Vamos partir desse princípio, aquilo que não pode esperar. E o que é que não pode esperar? Aquilo que, se não for feito, aquilo que, se não receber a devida atenção, aquilo que, se não for observado
quanto antes vai me gerar problema, vai me dar dor de cabeça, vai me causar algum tipo de prejuízo, seja ele físico, emocional, relacional, financeiro. Então, isso é prioridade. Então, eu preciso pensar o que não pode esperar, o que é tão importante que não posso esperar. Isso é prioridade. Como é que eu vou saber o que não pode esperar? O que se eu deixar para depois vai me causar algum tipo de prejuízo? Isso deve ser prioridade, sabe? E eu começo a ver o que é importante, muito importante, essa urgência realmente muito grande, o que é urgente, precisa correr, porque vai ser minha prioridade. O que é importante, sim, mas pode esperar um pouco. Se eu fizer uma fila, eu posso colocar lá no 5º, 6º lugar, porque não vai me trazer prejuízo. Mas eu preciso me atentar para esse aspecto. E o que não tem a menor relevância. Se eu deixar de fazer, não vai fazer diferença na minha vida. Se eu deixar de dar atenção, não vai fazer diferença na minha vida. E aí a gente começa a ver os equívocos que vão acontecendo nos dias atuais, que determinadas situações, circunstâncias, pessoas e eventos que se eu não der atenção vai me trazer algum tipo de prejuízo, estão indo lá para o final da fila. E o que não vai me trazer prejuízo, nem emocional, nem físico, nem relacional, nem financeiro, está vindo para o início da fila. Por exemplo, se eu deixar de rolar o feed, que prejuízo eu vou estar sofrendo? Eu vou deixar de ter uma informação, mas qual a relevância dessa desinformação para a minha vida? Não saber o que está acontecendo com determinada pessoa que nem conhece a minha existência, nem sabe que eu estou aqui, isso muda o que na minha vida? E enquanto eu estou fazendo isso, eu estou deixando de fazer o quê? Então, eu vou estabelecendo as prioridades, observando o que, de alguma forma, médio, longo prazo, vai me trazer prejuízo, como estar com a família, estar com os filhos, acompanhar crescimento de filhos. Isso é prioridade, porque eles não voltam mais a ser crianças. Eles não vão mais ser pequenininhos. E se eu não priorizar, se eu for deixar isso para depois, depois eu acompanho, depois eu fico, depois eu faço. Depois o prejuízo já vai estar lá para você poder lidar com ele. Na adolescência, no início da vida adulta, o prejuízo já vai estar lá, porque você negligenciou uma prioridade. Prioridades não devem ser negligenciadas. Tem um fator tempo aí, né? Tem. Porque tempo não pode voltar, né? Não. A gente perdeu. Né? Você não recupera, né? Aquele tempo, aquele momento, você não recupera. Como esse fator tempo ele pode ser de certa forma devastador assim para a nossa vida? Você já chegou a mencionar a questão dos filhos e tal, mas em termos psicológicos, né, em termos relacionais, como é que esse fator tempo, essa perda desse tempo pode ser devastador para nós? Eu tenho observado, eu imagino que você também lidando com tantas pessoas, observe isso, o quanto as pessoas têm sido negligentes com o tempo. Sim. As pessoas têm sido negligentes demais com o tempo. Demais. Mas por que você não foi em tal lugar? Não deu tempo. Não tive tempo. Não tive tempo. E por que você não fez isso? Não deu tempo. E por que você não está fazendo isso? Não dá tempo, eu não tenho tempo. Eu entendo que tempo, de fato, seja um artigo de luxo, porque eu estou vivendo na mesma sociedade, né? Realmente com que todo mundo. Mas eu vejo pessoas muito negligentes com o tempo. Elas lidam com o tempo como se o tempo fosse areia e não como se fosse ouro. E o nosso tempo, ele é ouro, ele é incrivelmente precioso. Então, vale muito a pena eu gerenciar o tempo, eu administrar o meu tempo, exatamente pelo fato de que ele não volta mais. Se você perde dinheiro, depois você recupera. De repente, você deu uma descuidada com a saúde, o que não é legal de forma alguma, mas você se atentou a tempo, você consegue dar uma recuperada. Agora, o tempo em si, a gente não volta mais a ter 15, a gente não volta mais a ter 20, e eu vejo as pessoas sendo incrivelmente negligentes com o tempo. Depois eu vejo isso, depois eu faço isso, negligentes com o tempo dos seus relacionamentos afetivos, negligentes com o tempo da sua vida espiritual,
negligentes com o tempo dos seus relacionamentos, pessoas que não aprenderam, olha que coisa incrível, eu tenho visto muito isso, pessoas que não aprenderam a fazer amigos e negligenciaram o tempo de fazer amigos. Existem épocas na nossa vida onde é muito mais fácil você aprender a fazer amigos e outras épocas onde isso realmente é mais difícil, por conta da rotina. Depois de um certo momento na nossa vida, a rotina... Não tem tempo. Não tem tempo. Pra fazer. Ou deixa de ser uma prioridade, porque para adolescente é incrivelmente importante. Eles conseguem tempo para os amigos. Eles não conseguem tempo para lavar uma louça. Mas para estar com os amigos, eles realmente conseguem. Só que se eu negligencio, eu vou sofrer prejuízo lá na frente. Isso vai me prejudicar. Como eu sei disso? Observando. Observe as pessoas que foram negligentes com o tempo e veja como essas pessoas estão. Observe as pessoas que foram negligentes com a família e veja como essas pessoas estão. Observe as pessoas que foram negligentes no seu compromisso, no seu relacionamento com Deus e veja como essas pessoas estão. Observe as pessoas que foram negligentes com o casamento e veja como essas pessoas estão. Pessoas que foram invertendo as prioridades. Pessoas que foram negligenciando aspectos muito importantes da vida. Eu não preciso passar por isso para saber quão prejudicial isso pode ser. Eu posso observar e, a partir dessa observação, que é o que a gente espera no mínimo de sabedoria da pessoa, eu entender que isso não é legal. Interessante, né? Legal esse bate-papo. E aí você estava falando, eu tô lembrando aqui de Jesus, né? Eu tô lembrando aqui daquele texto tão célebre, tão importante, né? Eu costumo dizer que esse texto parece que foi escrito hoje, né? Hoje de manhã, ele saiu no jornal hoje de manhã, de Mateus capítulo 6. Me permite ler para a gente trazer aqui para a mesa. Jesus, ele diz assim em Mateus 6, 25... Por isso eu digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, elas não semeiam, elas nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ele continua, eu quero ler o verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, aqui é um estabelecimento de prioridade, sim. Em primeiro lugar, o reino de Deus, ou seja, os valores do reino, a maneira de viver do reino, e a sua justiça, e todas essas coisas que foram listadas serão acrescentadas a vocês. Jesus, ele nos aponta aqui, eu acho que a gente poderia até seguir um pouco nessa linha para ajudar o pessoal que está nos acompanhando, de um estabelecimento de prioridades. Jesus aponta aqui para nós uma prioridade muito clara de uma vida segundo um padrão do reino, segundo o padrão que ele veio trazer e que ele veio estabelecer. Então aqui ele diz, olha, coloque em primeiro lugar a maneira de viver do reino. E todas essas coisas, que coisas são essas? Coisas que basicamente o dinheiro pode comprar, coisas basicamente que nós conquistamos, que corremos atrás, que nos preocupamos, que ficamos aflitos, né? Fala de vestimentas, fala de comida, fala de bebida, ou seja, fala de coisas que realmente são coisas que nós efetivamente conquistamos mesmo pelo trabalho e tudo mais. Ele não está dizendo que isso não é necessário, ele está dizendo que é mais importante. É o que vai... Que não é a prioridade, isso, né? É o que vai nos dar sustento, suporte para conquistar essas coisas. É isso que ele está dizendo. Então ele coloca aqui a vida no reino. Nós poderíamos colocar aqui como a espiritualidade, como o relacionamento com Deus, como essa vida em que eu tenho Deus como um direcionador, como um gerenciador, como um senhor da nossa história, né? Eu acho que o tempo entraria nessa lista. Não sei se a gente acabou de falar do tempo, porque o tempo
é mais importante do que as coisas, né? É mais importante do que o próprio recurso financeiro. Não adianta eu ganhar dinheiro e perder meus filhos, né? Adianta eu ganhar dinheiro e perder meu casamento, né? Relacionamento afetivo, quer dizer. Então, investir tempo com pessoas, investir tempo com relacionamentos é importante, né? Mas que mais que a gente podia trazer aí para essa lista? Esse texto de Mateus, ele é riquíssimo. Ontem eu estava brincando que todo dia eu tenho meu trecho favorito, né? Assim, né? Todo dia eu tenho meu versículo favorito. Eu olho assim... Todo dia tem um salmo favorito? Gente, todo dia. Tem uma história favorita, tem uma coisa Gente, aí ontem eu estava na célula, eu falei, gente, esse aqui é o meu texto favorito. Aí as pessoas que já me viram falaram, você não era outro? Não, mas é um por dia. Depende do momento. É um por dia. E esse texto, né, de Mateus, ele é riquíssimo. Ele é riquíssimo, né? Ele é riquíssimo. E ele fala de uma forma muito intensa de prioridade, porque ele apresenta prioridade não como uma atitude isolada, mas como um estilo de vida. Uhum. É porque as pessoas, mesmo as pessoas, né, que deveriam estar muito familiarizadas com isso, por conta da experiência, né, até mesmo na igreja, às vezes vê o comportamento religioso, a religiosidade, como apenas, única e exclusivamente como protocolos, dogmas, e não como um estilo de vida. Quando o reino, na verdade, é um estilo de vida. É como eu acordo, como eu ando, como eu cumprimento as pessoas, como eu gerencio meu dinheiro, como eu pago as minhas contas, como eu respondo à ofensa, como eu respondo como eu faço negócios. Como eu faço negócios, como eu olho para o casamento, como eu olho para o erro alheio, para a falha alheia, como eu olho para uma geladeira nova, como eu olho para um carro novo. É um estilo de vida que acaba abraçando tudo isso e acaba acolhendo tudo isso. Então, é muito mais profundo, porque quando eu adoto um estilo de vida compatível com o reino, é mais fácil para mim entender o que é prioridade, porque o que é prioridade para mim foi estabelecido por Deus e foi estabelecido de acordo com aquilo que vai me fazer bem. Com aquilo que vai me trazer bem-estar. E aí eu paro de correr atrás do vento. Eu paro de correr atrás de coisas, né? de bens, de reputação, de status, que vai acabar se perdendo. E eu começo a ver importância naquilo que de fato é importante. Aquilo que a traça não pode comer e aquilo que o ladrão não pode roubar. Eu começo a mudar a configuração do meu baú de acordo com a configuração do reino. Eu começo a me atentar para o que de fato é prioridade. Porque por mais que eu junte dinheiro, um dia eu vou partir. E o que é mais importante? Eu desfrutar aquilo que eu dou conta de desfrutar enquanto eu estou fazendo, ou deixar um montão de dinheiro para dar briga entre os herdeiros, para dar algum tipo de confusão, sem que eu tenha desfrutado. Sem que eu tenha desfrutado. Então, é muito rico isso, porque traz exatamente aquilo que nos preocupa. O que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer. E isso não é prioridade. É importante. Sim, mas sim. Não é prioridade. Mas numa escala, né? É como se Jesus... a impressão que eu tenho é que Jesus ele coloca o reino em primeiro para que o reino determinasse o meu comportamento em relação às outras coisas. Sim. É o que você colocou aí, bem colocado. Você disse que é justamente como eu vou me comportar diante do mundo e diante das pessoas, sendo iluminado pelo reino. Imagine o reino lá em primeirão, né, em primeiro lugar, iluminando as outras coisas, ou como eu me comporto em relação às outras coisas. Ele vai determinar como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou viver a vida, como eu vou me relacionar e como eu vou estabelecer os meus padrões de comportamento, né? Sim, e isso é uma prioridade
deveria ser uma prioridade para as pessoas, né, de modo geral, pelo menos para as pessoas que se dizem comprometidas com o reino, porque existem pessoas que declaram que não querem compromisso com o reino. E aí eu consigo entender se eu apoio, se eu aprovo, se eu acho bonito, já é um outro assunto. Mas eu consigo entender que pessoas que se declarem não comprometidas com o reino não vivam de acordo com o reino. Ok. Mas, para mim, é um pouco louco. Eu não sei se você consegue me entender. Para mim, é um pouco louco, é um pouco difícil de entender alguém que se declare comprometido, alguém que se diga comprometido e que não viva de acordo com a sua declaração. Porque você nem precisa declarar, mas a partir do momento que você declara, a expectativa é que você procure viver dessa forma. Aí você fala assim, mas alguém pode falar, né? Mas isso não tem nada a ver contigo, tem tudo a ver comigo, porque eu vivo em sociedade, eu estou no mesmo planeta que essa pessoa. Então, se essa pessoa que se declara comprometida com o reino, ela se declarou, suponhamos que num primeiro momento eu tenha entendido que sim, porque eu vou entender que as suas prioridades são estabelecidas de acordo com o reino. E aí eu me proponho a fazer negócio com essa pessoa, porque eu vou me sentir confortável fazendo negócio com alguém que tenha princípios e valores compatíveis com o reino. E de repente eu me deparo com alguém que não tem princípios e valores que sejam regidos pelo reino. Isso é um pouco confuso, porque ela declara ser uma prioridade, mas na verdade não é. Como aquela pessoa que fala assim, meus filhos são tudo para mim. Eu amo os meus filhos. Meus filhos, tudo que eu faço por eles. E aí você pergunta, mas quando que é aniversário do fulano mesmo? Fulano acho que é o 3º ou 4º. Não, acho que fulano nasceu, não, foi em tal dia. E não é só uma questão de esquecimento, porque eu sei que tem gente que esquece. Mas é tão importante para ele, mas ele não sabe se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, se é o 4º filho. Às vezes ele confunde, ele não esteve presente no último aniversário. Que série que ele está mesmo? Não, peraí que eu vou saber com ele. Não, e às vezes com o discurso de que eu estou me sacrificando por eles, né? Às vezes tem um discurso assim também, né? Não, estou trabalhando para dar um futuro para eles, né? Sim, mas será que é isso realmente? Será que isso é a prioridade? Você se sacrificar para dar um futuro para eles, sem participar do presente deles? Porque será que no futuro eles vão te querer na vida deles, se no presente você não está participando da história deles? Aí você vai dizer, mas eu trabalhei para poder te pagar a escola que eu paguei. Mas onde é que você estava nas festas dessa escola que você pagou? Onde é que você estava nos eventos dessa escola, onde os pais dos meus amigos estavam presentes? Então, pagar uma escola legal é importante, mas você participar da vida do seu filho é prioridade. É prioridade. Se a gente ficar doente de uma hora para outra, quando a gente adoece, a gente fica totalmente incapacitado de fazer qualquer coisa, não para tudo? É verdade. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Para tudo. Aquilo acaba se tornando uma prioridade. Eu preciso sarar, eu preciso curar. Só que às vezes as pessoas adoecem e nem se dão conta, né? Sim. Já era para ter parado há muito tempo e ela ainda não parou. E às vezes só vai parar quando adoecer, né? Quando vezes, a conta chegar. O adoecimento para, né? O adoecimento para. Aí é muito ruim, né? Porque é a história da consequência. Porque a Exato. prioridade, quando eu me atento à prioridade, eu estou cuidando exatamente disso, né? O que pode me trazer algum tipo de prejuízo físico, emocional, financeiro, espiritual. Em algum momento isso vai dar problema. Então, nós entendemos que Jesus coloca a vida no reino. Nós entendemos que o tempo, ou gerir o tempo, vai me ajudar a estabelecer prioridades, né? Nós entendemos que relacionamentos afetivos são prioritários, pessoas, né? Pessoas. Isso tem a ver com a nossa família, isso tem a ver com pessoas que nós nos relacionamos, né? Que nós convivemos. Isso tem a ver com pessoas que influenciamos, que abençoamos de alguma forma, que são ativadas por nós, né? Isso precisa ser prioridade para nós. Pessoas precisam de pessoas, né? Agora, a gente até conversou um pouco no início, mas eu quero voltar um pouco nisso.
Você acha que hoje em dia as prioridades elas estão invertidas? Ah, tá. Elas estão muito invertidas, assim? Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E eu acredito pelo que eu vejo, né? Eu acredito pelo que eu vejo. Porque essa turma vai parar no teu consultório, né? Também. Também. Porque chega uma hora que essa não estabelecer essas prioridades corretas, que nós entendemos que é comprovado que gera saúde mesmo, saúde física, saúde mental, saúde emocional, isso vai gerar a tal da consequência e vai sentar na tua frente lá. Vai. Né? Já num estado, às vezes, muito crítico. Sim, né? Já num... sim. Eu vejo assim que pessoas, né, que acabam sendo vítimas dessa inversão, né, de prioridades, às vezes chegam no consultório de psicologia por 2 caminhos. Ou é aquela pessoa que já está sofrendo todas as consequências, né, da semeadura, e ela não consegue, num primeiro momento, sozinha, ela não consegue entender que ela está colhendo o que ela plantou. Então fica parecendo que é uma conspiração, o mundo está conspirando. Mas na medida em que ela vai contando a história, ela vai se aproximando do fato de que ela tem responsabilidade sobre tudo que está acontecendo. E isso é muito doído quando essa Entrar pessoa em se dá contato conta. com isso, né? Quando ela se dá conta, meu Deus. Então é por isso. A casa cai, né? A Para ser casa construída de cai. novo, ela tem que cair mesmo, A né? casa cai. Porque o processo terapêutico nem sempre é agradável. É verdade. As pessoas pensam assim, é uma maravilha, é muito bom. Existe um momento onde o processo terapêutico é pesado. Pesado, Bem pesado. Se de repente está com um terapeuta que pergunta, mas onde é que você estava enquanto isso estava acontecendo? E a pessoa fala, não, eu não estava lá. Você não viu que isso estava acontecendo? Não, eu não vi. E por que razão você não viu, né? Onde é que você estava que você não viu? Estava ausente. Por quanto tempo você ficou ausente? E de repente a pessoa se dá conta que ela ficou ausente por 20 anos. Às vezes morando na mesma casa. E isso é doloroso, né? Essa questão. Ela achar que ela estava fazendo algo e na verdade ela não estava. E o outro caminho é das pessoas que foram vítimas, que deveriam ter sido prioridade na vida de alguém, e essas pessoas foram negligenciadas enquanto prioridade. É a esposa que foi negligenciada, é o esposo que foi negligenciado. Muito comum, o filho que foi negligenciado. E ele foi negligenciado e às vezes convencido de que ele era prioridade. Então ele às vezes se sente culpado, né, por ter essas ideias assim. E é muito doloroso para esse filho entrar em contato com o fato de que o pai dele não era isso tudo. E ele fala, mas eu sempre achei que meu pai fosse um Deus. Eu sempre achei que o meu pai fosse um super-homem. Mas agora eu tô vendo que meu pai não era. E às vezes dá até dó eu ouvir algumas pessoas dizendo assim, meu pai era fraco. Meu pai foi fraco. Porque meu pai fugiu disso, e eu consigo ver agora como adulto. Mas você entende como isso é sofrido? Sim. A pessoa passa anos e anos conversando. E a pessoa entende, meu pai não me priorizou. O que era mais importante para o meu pai, né? As vacas do meu pai, o boi, o negócio do meu pai, o trabalho do meu pai, o futebol do meu pai, tudo do meu pai, o trabalho do meu pai, às vezes até um outro compromisso que ele tem, o ministério, não... Entenda, não que não seja importante, é muito importante, mas às vezes cria uma certa rivalidade. E a pessoa fica até ressentida. E esse pai não entendeu que ele criou essa rivalidade. Ele fala, gente, meu pai não teve sabedoria. Meu pai não conseguiu. Ele me fez não gostar do que ele fazia. Meu pai me fez não gostar da minha avó. Meu pai me fez não gostar de trabalhar. Porque o trabalho sempre foi tão ruim. É aquele objeto de troca, né? Ele me trocou por isso. Né? Então ele vira meu inimigo, né? Aquela troca. É o que acontece. Por isso. Infelizmente, a gente tem que admitir isso. No nosso meio pastoral, isso acontece muito com os filhos de pastores, né? Muito. Isso é uma coisa que eu oro muito mesmo sobre os meus filhos, né? Mas ninguém está livre disso. Ninguém está livre disso. Tá. Então, isso acontece muito. Às vezes, o filho, né? Ou os filhos do pastor, tal, às vezes
se revoltam contra a igreja porque a igreja o roubou, né, da sua família, entre aspas, né? Roubou entre aspas, da sua família, né, da sua convivência e tudo mais. Isso infelizmente, isso é muito comum no nosso meio, né, pastoral, né, muito comum. Isso é uma coisa que mexe muito comigo desde que o Benjamin nasceu, né? É uma coisa que eu oro muito sobre isso e que tento ficar sempre alerta, né? Sempre alerta, porque eles notam, né? Eles notam. Quando eu estou muito ausente, o Benjamin nota, por exemplo. O Davi ainda não, mas o Davi talvez de uma outra forma, né? Ele expressa de uma outra forma. Mas o Benjamin já verbaliza, né? Verbaliza. Pai, você hoje não brincou comigo. Pai, hoje você não me levou para essa semana, você não me levou para a escola ainda. Pai, hoje isso, hoje aquilo. Quando ele vem com uma dessa, sobe uma antena aqui de alerta, sabe aquele sinalzinho de alerta? Começa a pitar. Falei, opa, peraí, calma aí, deixa eu dar uma analisada, deixa eu ver, Então, isso infelizmente é algo muito real, né? Sim, e enquanto os filhos estão falando, né, como o Benjamin, é maravilhoso. Porque ele sim. está pedindo e ele ainda acha que ele pode receber. Sim. Porque chega um determinado momento que se eles não recebem, eles param de falar. E uma pessoa que não esteja atenta, ela vai achar que o silêncio é aprovação. Mas, na verdade, falando, né? De uma outra forma, né? O silêncio é desistência. A pessoa falou assim, não adianta mais, não adianta. E você fala a questão do ministério pastoral, é muito, muito importante, né? Principalmente pelo fato de você ser pastor. Eu sempre tive essa preocupação também, né? Eu acho que as questões ministeriais, aquelas que envolvem mulheres, às vezes sobrecarregam também, porque você continua tendo, do ponto de vista cultural, todos aqueles compromissos, né, com casa, família, essa coisa toda, e você entende a questão do seu chamado, tem essa dedicação. É um cuidado muito grande, uma atenção muito especial que a gente precisa ter. Como você falou, ninguém está livre de repente, escorregar e falhar nessa área. Eu vejo que a gente precisa estender a mão, olhar realmente com olhos de misericórdia, porque a pessoa ela não vai se dando conta. E ela não está deixando de fazer uma coisa boa para fazer uma coisa ruim. Sim. Ela está deixando às vezes, sem querer, de fazer uma coisa boa para fazer algo excelente. Algo excelente, sim. Algo que é realmente muito... Ela não vai se dando conta, né? Se ela estivesse deixando de fazer uma coisa boa para saltar, ficaria muito escancarado, né? Evidente, muito né? evidente. Mas se você deixar de fazer uma coisa boa, por exemplo, levar um filho para a escola, para, de repente, visitar alguém, para, de repente, ouvir alguém, eu estou fazendo uma coisa boa também. E isso, às vezes, fica um pouquinho misturado na nossa cabeça. Mas você sabe que existem pessoas que, às vezes, ficam desgostosas, criam uma inimizade com o trabalho, porque o trabalho é algo que rouba a pessoa da família. Então, ela passa a detestar trabalho, muitas vezes não de uma forma muito consciente, porque a vida toda o pai só trabalhou, a mãe só trabalhou, eles só ficaram com a babá, ou com a avó, ou com a tia. Então, o trabalho não é visto como algo positivo. O trabalho é visto como algo negativo. E aí a gente tem uma geração que tem um discurso todo de tipo assim, não, eu vou plantar minha couve, vou criar uma galinha, e eu vou ter isso, eu não quero me meter com nada que seja muito corporativo, nada que seja muito grande, porque eu não quero ir pelo mesmo caminho do meu pai. Essa pessoa, ela não consegue olhar o trabalho de uma forma positiva. Outras pessoas vão olhar para outros aspectos da vida também, porque em algum momento aconteceu essa inversão de prioridade por parte de alguém que deveria olhar essa pessoa que foi negligenciado como uma prioridade. Ah, mãe, o que você está aqui? Ah, eu desmarquei e vim aqui na sua apresentação. Ah, pai, o que você está fazendo aqui? Você é mais importante para mim. Então, eu vim aqui na sua apresentação. Eu paro tudo e eu fico com você. Eu vou para o hospital com você. Ninguém vai ficar com você. Eu vou cuidar de você. Eu vou fazer sua sopa. Eu vou estar contigo. Eu quero conversar. Então, você vem cá. Eu vou conversar com você. Eu vou te dar ouvido. Ah, tem alguém querendo falar com você. Não, primeiro eu quero te ouvir. O que você tem a falar? Depois eu vou ouvir a outra pessoa. E isso é muito sutil, porque como eu estou te falando, quando a gente vai trocar uma coisa boa por uma coisa ruim, é muito evidente. Aparece. Mas duas coisas boas, qual que eu priorizo? E aí a gente leva em consideração, não é exatamente uma regrinha, mas é algo que pode, de repente, ajudar. O que vai me dar
problema, o que pode me causar prejuízo a médio, longo prazo. E aí fica um pouco mais fácil para eu estabelecer prioridade. Você acha que fica claro, assim, para quem está ouvindo a gente? Com certeza. Eu acho que a gente não pode... sempre os extremos são complicados, a gente não tem como romantizar esse assunto, no sentido de que ele é tão tranquilo, em que eu então vou abrir mão de tudo para viver aquilo que eu considero importante apenas. Não, o trabalho é necessário. Sim. Porque o trabalho vai me dar condições, recursos para justamente estar com aqueles que eu considero prioridade importante. Né? É o que eu faço com os meninos lá em casa. Né? Eu digo assim, olha, agora o papai precisa fazer isso, o papai precisa trabalhar, o papai precisa... Porque se for por eles, eu fico 24 horas por dia brincando com eles. Sempre estou disponível, né? Então, assim, o que eu tento que eles entendam é que tem um momento do trabalho, tem um momento da gente estar junto. Então, o que não pode é nunca não estar junto. E também nem sempre estaremos juntos. Sim, ficar junto o tempo todo. Isso, o tempo todo. O tempo eles todo. também precisam entender que eles sim são prioridades, mas que quando não estamos com ele, tanto eu quanto a Lu, né, quando não estamos com eles, estamos promovendo condições para que possamos estar juntos em outros momentos. Né? Então, acho que esses dois extremos, eles precisam conversar. Né? O que eu acho e que eu vejo muito, e por isso é o tema desse bate-papo, é que hoje a gente pende muito para um extremo da inversão dessa prioridade. Né? E aí quando a gente chega no final da história, no final da estrada, no final da jornada, a gente percebe que a gente lutou, se sacrificou por coisas que talvez não eram tão prioritárias assim, e aí a gente perde relacionamentos, perde família, perde casamento, perde filhos, perde relacionamento com Deus, perde tudo daquilo que é realmente importante, e tem algumas coisas pelas quais a gente conquistou e que talvez não, comparados a outras, não são tão importantes assim. Sabe que bem me veio agora a ideia de repente a gente falar sobre isso. Não, porque olha só, né? Porque o que acontece? Essa questão dos extremos. Em que momento, depois você pensa se não seria interessante, essa questão dos extremos. E é assim que nasce mesmo, viu, pessoal? Os temas, eles nascem de conversas, né? Não é tudo arrumadinho, não. Conversas, né? A gente vai conversando. Mas olha só, por que as pessoas, em algum momento, né, e por que razão, as pessoas tendem a ir para um extremo ou para outro? Ou a pessoa quer se matar de trabalhar, ou ela não quer trabalhar. Ou ela é uma devoradora de livros, ou ela nem lê. Ou então ela está num extremo, politicamente falando, né? Extrema direita, extrema esquerda. Qual é o problema de você, de repente, encontrar um meio do caminho, encontrar um meio termo, um equilíbrio. Um equilíbrio. Não pode ser equilibrado. Ou eu tô comendo azeitona e alface. Ou outra, né? Isso. Né? Ou eu tô comendo azeitona e alface, ou eu tô comendo gordura, bacon todo dia. Por que eu não posso encontrar um caminho onde caiba o bacon, Eu encontrei esse caminho. Esse é um caminho que eu tenho... Você conseguiu encontrar, Eu costumo dizer assim, o pessoal brinca de academia, né? Eu falo assim, é por isso que eu vou na academia, para equilibrar o universo. Eu não vou na academia para ficar bombadão e tal. Não, eu vou na academia para poder comer depois um bacon. O universo fica equilibrado. Não é? Equilíbrio não tudo, pende nem para um lado e nem para o outro. Gente, equilíbrio é tudo. Eu estou tentando encontrar um nutricionista que
seja adepto dessa minha teoria. Então, a gente pode procurar, quem não sabe, ainda, né? não. A gente fazendo isso aqui, vai que um esteja assistindo e fala, gente, se olha, for você, encontrei. me manda aí uma mensagem no privado que a gente vai conversar. Poxa, isso vai ser muito interessante. Mas realmente, essa questão dos extremos, né? Porque as pessoas ficam bagunçadas para estabelecer prioridades, elas ficam desorganizadas e parece que a organização está sempre em apenas um lado da régua. Ok. Ou tá aqui ou tá aqui. É. Não dá para estar aqui e aqui. Tipo assim, qual é a alternativa correta? Às vezes a gente tinha antes, né, fazendo prova de escola, né, todas as alternativas anteriores, lembra? Né? Todas Às vezes confundia mais do que ajudava, né? Porque a gente olhava, será que é isso mesmo? Tá tão óbvio. Na escola. Mas às vezes o certo é o tudo, né? É o tudo. Não é uma coisa ou outra. Sim, né? E você pode escolher, não, escolhe, mas você não precisa ficar tão distante, né? Vamos conversar aqui, né? Vamos chegar a um acordo. Eu acho que seria um papo interessante, só para dar sequência, fica a sugestão, tá? Para a gente poder dar sequência, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? De não partir para extremos, a importância do equilíbrio, uma vida equilibrada, sabe? Uma vida equilibrada. Isso também acho que desconstrói muita coisa acerca da nossa experiência cristã, porque fica parecendo que equilíbrio é coisa somente de budista, né? Só os budistas são equilibrados. E isso me ofende. Isso me ofende. É claro que eles têm inúmeras filosofias, né? Que buscam essa questão do equilíbrio não da mesma forma que nós buscamos, né? Porque tem toda uma questão filosófica, existe uma questão de profissão também, daquilo que eles realmente acreditam e tudo mais. Mas, gente, o tempo todo nós somos convidados ao equilíbrio. Né? Não é comer demais nem comer de menos. Não é a pessoa, de repente, se matar de trabalhar e nem ser um preguiçoso. A Bíblia traz muito essa questão do equilíbrio, né? Da gente ser equilibrado. Provérbios tem muita coisa nessa direção, né? Estou aqui me lembrando de alguns. Vem alguns coisas na cabeça. Legal, gostei. Quem sabe o próximo, né? Para a gente fechar aqui o nosso tema de hoje, então, Ale, algumas dicas assim para estabelecer essas prioridades. Você já falou de uma lista, né? Lista é importante. Eu acho que a gente estabelecer algumas listas mesmo, né, de coisas que vão nos guiar. Você acha isso legal? Acho que isso é importante? Porque, veja bem, quando eu tenho uma lista em que, por exemplo, né, eu confesso para você que, assim, existia uma maneira de viver antes que a gente aprendia, de que Deus, família, trabalho, tal. Não sei se você já ouviu isso. Já, né? Sim. Eu não sou muito adepto a essa... Primeiro Deus, depois não é isso? Depois família, depois tem trabalho. Tem um negócio desse, eu nunca sei muito bem a ordem. Eu sei a ordem certinho, porque já me falaram tantas vezes. Eu não sou muito adepto a essa lista porque eu acho que ela não reflete muito bem o dia a dia e a nossa vida. Para mim, Deus está no centro e toda a nossa vida gira em torno dele. É um modelo meio que circular, assim, né? E Deus no centro e tudo gira em torno dele. Só que tem algumas coisas que eu acho que a lista nos ajuda para a gente não se perder. Então, por exemplo, quando eu tenho entre uma coisa ou outra para estabelecer ali, eu olho e vejo assim, caramba, isso aqui, nesse momento, é o que é prioridade para mim. E eu escolho fácil. Eu não tenho aquela crise, porque aquilo já está muito claro, já está estabelecido, e até para as pessoas também. Até para as pessoas. Aquilo está estabelecido, aquilo é claro. Né? Por exemplo, o momento do descanso. Fica claro. É um momento de descanso. Porque se eu não descansar aqui, eu não vou dar conta de atender ali. Né? O corpo vai desfalecer. Em algum momento vai desfalecer. Então, esse momento é prioritário. É importante que eu faça isso porque ele vai me dar base para... Eu acho que estabelecer isso muito claro, eu acho que isso ajuda muito, pelo menos para mim, funciona demais.
E é lógico que não é uma coisa tão arrumadinha, porque tem hora que você vai lá, mexe, estabelece de novo, muda, a vida é dinâmica, não dá para ser tão arrumadinha assim, a vida é dinâmica. Mas em linhas gerais, estabelecer alguns padrões, alguns alvos, estabelecer ali alguns marcos na nossa vida que são ali centrais, eu considero isso muito importante. Não sei se você considera, me diz aí, Ale. Eu considero, mas o que acontece? Eu gosto de listas, eu só não gosto de listas engessadas. Isso. Porque eu acredito que, às vezes, a flexibilidade ela vai fazer toda a diferença, né? E na próprio condição dia, da nossa vida. no próprio dia a dia, acontece coisas que você... Mudou, né? Mudou. Mas existem referências. Sim. Né? Existem lugares que eu olho, para onde a gente deve olhar. Né? Por exemplo, Deus é uma referência, a palavra dele é uma referência, minha família é uma referência, meus filhos são referências, minha esposa. Existem lugares que estão sempre diante da gente. E que a gente, por mais que as coisas aqui, a dinâmica mude, eu não posso agredi-los, eu não posso passar por cima deles, porque eles são marcos para mim. Então, quando você fala que você não pode agredi-los porque eles são marcos para você, você está me dizendo que você já tem a sua lista de prioridades. Sim. E de repente, para você, vai ser muito mais fácil para alguém que ainda não tem essa lista de prioridades. Deus, a família, a esposa, os filhos, porque você já tem a sua lista de prioridades. Eu acredito que uma lista ela não deva ser tão extensa que você precise ficar consultando o tempo todo. Ela precisa ser o tipo de lista que você já tenha na sua cabeça, né? Seja fácil. 3, 4 itens que te ajude, de repente, a resolver eventuais impasses. Então, assim, diante de um impasse, como que eu resolvo esse impasse? Eu acho que um bom caminho é você parar e pensar o que vai me trazer prejuízo, o que vai me fazer mal, observando em médio e longo prazo. Isso pode ser muito bom agora, mas daqui 5 anos vai continuar sendo? Será que esse bom agora vai me trazer problemas futuramente? E diante de 2 situações que têm um peso muito parecido e que ambas sejam boas, mas qual das 2 poderia me trazer prejuízo? Ou se eu priorizar, se eu valorizar uma e de repente eu me esquecer, secundarizar a outra, isso pode ser ruim, isso pode me trazer algum tipo de prejuízo? Porque existem situações também que gritam muito. Existem pessoas que têm demandas gigantescas. Sim. Tem gente que se deixar vai querer marcar um gabinete contigo por dia. Vai querer, tipo assim, já vai deixar fechado na tua agenda. Todo dia, 3 horas da tarde, 3 às 4 sou eu. Essa pessoa, ela tem realmente uma demanda gigantesca. E de verdade, ela vai ter assunto. 7 dias por semana. E às vezes ela tem assunto, mas ela ainda não tem a maturidade para entender que não dá para você viver apenas em função dela. E ela vai dizer, mas não é em função, é só de 3 às 4 todos os dias, de segunda a segunda. Mas existem outras pessoas, outras situações, família, médico, o treino, alimentação, toda essa coisa. E aí eu preciso colocar na balança, de repente. Eu sei que essa pessoa tem muitas demandas, eu sei que de verdade ela tem demandas, mas eu também tenho. E eu estou com um cardiologista marcado. Se de repente eu não conversar com essa pessoa hoje, porque eu preciso ir ao cardiologista, isso vai me trazer um prejuízo muito grande, médio, longo prazo, ela conversa comigo todos os dias. Então, hoje eu vou ao cardiologista. Talvez amanhã eu tenha uma apresentação na escola do Davi. Olha, hoje, infelizmente, eu não vou, porque eu tenho apresentação na escola do Davi. Eu preciso estar criando essas memórias. E os assuntos vão se conectando. E isso é uma prioridade, porque senão ele não vai ter essa memória, e isso é importante. Então, eu acho que vale muito a pena a pessoa parar e pensar, o que não pode esperar, isso é uma prioridade, se não pode esperar, é um incêndio que eu realmente preciso apagar, e é algo que se eu deixar esperar, vai trazer algum tipo de prejuízo. Físico, emocional, social, matrimonial, eu não posso. Existem coisas que até podem esperar. Então, eu vou deixar esperar. Na fila, vai lá para o 2º, para o 3º lugar. Eu não preciso resolver agora. Não vai me trazer prejuízo se eu não resolver agora. Mas vai me trazer prejuízo se eu não resolver.
Entende a diferença? Sim. Eu não vou Sim. resolver agora, mas Sim. eu vou resolver. Vou resolver amanhã, depois de amanhã. Algo que tem que ser resolvido. Precisa ser resolvido, mas não agora. Existem situações que eu preciso resolver agora. E existem situações que não vai fazer a menor diferença. Não vai fazer. Tipo, vou comprar um pato. Para que você precisa de um pato? Eu sempre quis, mas qual é a relevância disso na sua vida? Você vai tirar dinheiro de alguma coisa, pegar o dinheiro de alguma coisa que você pretendia fazer, e você vai comprar o pato. E vou realizar meu grande sonho. E em relação a algumas demandas, nessa coluna aí, nessa área, algumas coisas elas acabam até se resolvendo, né? Elas até pintam para nós, às vezes, um quadro de que, nossa, é algo urgente e tal. Mas quando você consegue ter muito claro isso, ou buscar essa clareza, algumas coisas elas se resolvem no caminho, na jornada. Sim. E quando você chega, resolvido. E já você foi. Nem precisou gastar energia nem ali. Energia, já foi. Com aquilo. E aí eu começo a entender. Então isso eu posso deixar para um outro momento. Então isso pode esperar. Existem situações que realmente podem esperar. Isso não é uma prioridade. Isso não é prioridade. Às vezes em casa, né? Eu gosto muito, eu gosto de casa, eu gosto das coisas arrumadas e tudo mais, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. E meu esposo, ele sempre fala, mas qual é a prioridade? Ele sempre pergunta, né? Porque se deixar, eu quero fazer tudo, pelo menos em casa. Eu queria, tipo, estalar o dedo e já tá tudo do pronto. Jeitinho, tudo pronto, né? Mas não dá, né? Por questões financeiras. Então, a gente precisa escolher, olha, a gente tem tanto dá para fazer isto ou isto. O que é mais importante? É mais importante que me ajuda a resolver um problema agora e o que vai me poupar de algum tipo de prejuízo, algum tipo de problema lá na frente. E aí a gente vai escolhendo juntos o que a gente realmente vai fazer dessa forma. Porque a gente só não faz tudo no estalar de dedos porque não tem dinheiro para fazer tudo. E ok. E aí a gente precisa estabelecer prioridades, como boa parte das pessoas precisa realmente estar estabelecendo prioridades, porque não vai dar para fazer tudo, né? Realmente não vai dar para fazer tudo. E aí vai funcionando bem. E tem coisa que, às vezes, quando você deixa de fazer em um determinado momento, 2, 3 semanas depois, você vai ver que nem era tão importante assim. Gente, eu posso passar o resto da minha vida sem isso. Passou. Por isso, essa clareza, a busca dessa clareza é importante, né? Sim. Ok, ótimo. Tem alguma coisa ali que você quer acrescentar aí? Eu acho que não. Acho que foi legal. Foi até melhor do que eu estava imaginando. Então tá bom. Você diz, está dito. Foi joia. Muito bem. Quem sabe o próximo, então, excessos, né? Vai pensando aí, excessos, né? O que eu faço em excesso? Por que os excessos são tão prejudiciais, né? Sim. Ok. Sim. Tá bom. Na lista de prioridade de tema, esse é um bom inclusive, tema. Eu vou pular aqui a fila, porque a gente tem uma fila aqui de temas, mas eu vou pular a fila aqui. Bota essa aí no início. A gente mexeu na nossa fila aqui já. Bom, muito bom, Ale, estar com você mais uma vez nesse bate-papo. E espero que essa conversa tenha, de alguma forma, te ajudado, né? E se te ajudou, se fez sentido para você, compartilhe com mais alguém, né? Curta aqui, comente com a gente, o seu feedback é tão importante para nós. Marque a gente nas redes sociais e nós vamos ter um imenso prazer de poder interagir com você ali, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo episódio, a nossa próxima conversa, né? Querendo Deus, estamos juntos aí, até a próxima. Graças a Deus, Deus abençoe, abraço. Gente.